Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10, que diz: O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Bom, queridos, vamos continuar estudando esse verso, agora falando do papel de Jesus. Se existem aqueles que são falsos profetas e falsos mestres, que vêm para roubar, matar e destruir, existe aquele que é o verdadeiro pastor de ovelhas, o verdadeiro bispo das nossas almas, que veio para que tenhamos vida e a tenhamos de forma abundante. Então, para qualquer um que queira mais vida, que queira desfrutar de um gozo que supera expectativas, é caminhar com Jesus. Como diz, a paz dele excede todo entendimento. O amor dele excede todo entendimento. É em Cristo que nós chegamos à plenitude, à completude de quem nós podemos ser. Então, assim como o engano leva à morte, a verdade leva à vida. Porque a verdade leva ao autor e à fonte da vida, que é Deus. Então, a verdade está nos levando àquele que realmente completa o ser humano. Como eu citei o bispo Agostinho, que diz: Tu nos criaste para ti e nossa alma só encontra descanso quando descansa em ti. Então, queridos, é em Deus que o ser humano se encontra. E se encontra em todas as áreas da vida. Como nós citamos, o engano afeta todas as áreas, da mesma forma a verdade. A verdade impacta o ser humano na área física, na área emocional, na área financeira, na área espiritual, por qualquer ângulo que você veja. O ser humano, a verdade o impacta, o realiza, o completa. A verdade transforma o ser humano, transforma a mente dele, transforma o coração dele, faz ele desfrutar de um sentimento de satisfação consigo mesmo e ele sendo uma bênção para o mundo, ele sendo uma dádiva para o mundo, porque de dentro dele, como diz Jesus, flui rios de água viva. Então a obra do Evangelho é integral, ela realmente atua em todas as áreas do indivíduo. E Jesus, por causa disso, é realmente o verdadeiro alimento do ser. É Ele que alimenta o ser humano em tudo que ele precisa. Assim como o pão alimenta o corpo, mas alimenta somente a parte física, Jesus alimenta tudo no ser humano. Que é o que ele discorre em João capítulo 6. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, veja que interessante. A vida de Jesus não apenas nos realiza aqui na terra, mas também nos dá uma vida abundante aqui e ainda mais na eternidade. E uma vida abundante, aqui não estamos falando de riquezas, de posses, de nada disso. Jesus foi o ser que mais teve vida abundante, mas ele mesmo diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele dependia da ajuda de pessoas para fazer o seu ministério. Mas ele foi o ser com a vida mais abundante. Abundante de quê? As pessoas podem perguntar, né? Porque a mente já está tão materialista, tão tomada por essa visão pobre de mundo, essa visão capitalista. Tem até um ditado que diz, né? A pessoa era tão pobre que ela só tinha dinheiro. E é isso que muitos estão buscando, essa pobreza de ter na vida somente dinheiro. Não, Jesus era abundante de paz, abundante de alegria, abundante de amor, abundante de satisfação, abundante de santidade, abundante de vida. É vida que interessa. E é isso que Jesus veio produzir em nós. Ele diz que uma parte disso também é nos transformando quem nós somos, o nosso caráter. Em Romanos 5 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Porque o pecado, ele reinava para a morte, agora a graça reina para a justiça na vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Também a graça nos faz descansar, que é o que nós comentamos. A graça de Deus, a obra de Jesus na cruz, acaba com todo o medo do ser humano. Medo da morte, medo das trevas, medo das consequências do pecado, medo de tudo. E ele passa a descansar no perdão de Deus e na vida eterna que ele promete. E veja o que Jesus está dizendo aqui, que é uma mudança. Né? Ele, a partir da vinda dele, eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Então foi a partir da vinda dele, que é o que diferencia em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas se aproximavam de Deus, cultuavam a Deus, oravam a Deus e Deus abençoava, Deus respondia. Então eles tinham uma vida, eles recebiam de Deus, eles eram alimentados do alto, eles eram agraciados pelo favor de Deus. Eles tinham uma vida, só que não era uma vida em abundância, porque a vida em abundância, a vida plena, é a partir de Cristo. Então veja só, de novo, é aquilo que eu tenho comentado. Se você olha e baseia a sua vida olhando muito para o Antigo Testamento, cuidado, porque você vai estar analisando algumas bênçãos, alguns privilégios, alguma graça de Deus, mas no Novo Testamento é que nós vemos e podemos desfrutar da vida em abundância. Então, os privilégios, as bênçãos dos cristãos são infinitamente superiores às bênçãos que os judeus tinham e ainda têm. Então, olhe para o Novo Testamento para poder ver a vida em abundância, a vida plena. E eu creio que é isso que Deus quer para nós, queridos, uma vida totalmente abençoada em todos os sentidos. Na sua vida familiar, que Deus abençoe você, seus pais, seus filhos, seu cônjuge. E para isso, pratique o Evangelho, as virtudes de Cristo, ore, ensine na sua casa o Evangelho aos seus filhos, a todos que queiram ouvir, e seja exemplo, seja sal da terra, seja luz do mundo, e a sua família será transformada, será abençoada de forma abundante. Na sua vida financeira, utilize os seus recursos com sabedoria, honrando a Deus em tudo e sem cair no engano de homens que exploram a fé. Na sua vida espiritual, desfrute desse livre acesso que nós temos ao trono da graça para clamarmos por socorro em todo e qualquer tempo. E aí nós podemos descansar sabendo que Deus nos ajuda a enfrentar toda e qualquer dificuldade e sabendo que a nossa vida espiritual é preenchida por essa paz, de conhecer a Deus e poder caminhar nesse caminho sobremodo excelente que é o caminho do amor. E aí afeta o nosso coração, porque o nosso coração vai se dilatando, o nosso coração vai vivendo mais e mais esse amor. Mesmo sabendo que o mundo é mau, mas como nós sabemos que é o amor que reina sobre todo o universo, a gente pode caminhar nessa direção do amor, mesmo apesar de ser contra a corrente do mundo. Então, o teu coração também seja abençoado, a sua mente totalmente tranquilizada e totalmente crescendo na direção da paz. E a sua mente agora vai poder se encher, não de inquietações, ou de ansiedade, ou de angústias, ou de amargor, ou de vingança. Não, sua mente vai descansar em Deus e vai aprender em Deus a perdoar, a caminhar em paz, a caminhar sem ódio e a colocar apenas pensamentos bons. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é virtuoso, tudo que é bom, seja isso que ocupe o vosso pensar. Então a sua mente também vai sendo lavada de toda tristeza, de todo pensamento ruim e vai se enchendo daquilo que o Evangelho nos ensina, a pensar coisas boas e a deixar Deus nos conduzir em paz. É no Evangelho, queridos, que todo o nosso ser se alinha e todo o nosso ser aponta numa direção de paz, tranquilidade e abundância.
Então, se há alguma área da sua vida que está desequilibrada, que está conturbada, clame ao Senhor e vá praticando o Evangelho, porque o Evangelho é viver, é um caminho, é uma verdade, é uma vida. Então, você precisa caminhar com Cristo, não ficar estagnado, mas caminhando, crescendo. É uma verdade, então isso tem que encher sua mente, você tem que pensar nisso, você tem que crer nisso, tem que dar razão a isso, e é um viver. Então, viva o Evangelho a cada dia, para que cada vez mais a sua vida em todas as áreas seja transformada, seja abençoada e de forma abundante. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.